Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Wagner Santos e atualmente eu trabalho como motorista na Bahia. No entanto, a história que eu irei contar aconteceu quando eu ainda morava na minha cidade natal, uma pequena cidade do interior chamada Ibicaraí. Já o meu pai era dono de algumas carretas para transporte de cargas pesadas e desde criança eu o acompanhava nesse trabalho. Assim que eu me tornei adulto, eu tirei a minha carteira nacional de habilitação e comecei a fazer algumas viagens com uma das carretas, pois o meu pai continuou com o negócio da família e atualmente eu estou viajando para Recife enquanto relato essa história. A estrada se torna sua casa quando você é um motorista de longa distância. Bem, vamos voltar para o ano de 1997. Quando eu estava no meu primeiro ano como carreteiro. Quando se é jovem e trabalha na minha profissão, é fácil ser um pouco imprudente muitas das vezes. E foi em uma dessas imprudências que eu quase paguei com a minha própria vida. Como eu havia mencionado antes, eu estava no ano de 1997. Eu estava transportando uma mudança de Ibicaraí para Guanambi, que também fica na Bahia. No entanto, ao chegar lá, apareceu uma carga de defensivos agrícolas, ou seja, pesticidas que são utilizados em plantações. Essa carga precisava ser entregue em uma fazenda localizada em Janaúba, que fica em Minas Gerais. Então eu carreguei o caminhão e voltei para a estrada sabendo que eu passaria a noite inteira dirigindo, pois o destino final ainda estava muito longe. Tudo estava correndo bem. Mas quando eu já estava em Minas Gerais, eu parei o caminhão em um posto de beira de estrada para abastecer e perguntei ao frentista se por acaso ele conhecia a fazenda para a qual eu estava indo. Ele olhou para mim e disse que conhecia, mas me aconselhou a esperar até o amanhecer, pois já era tarde da noite e a estrada que eu teria que percorrer era bastante perigosa, especialmente durante a noite, pois as pessoas da região evitavam a viajar nesse horário devido ao alto índice de assalto e de acontecimentos estranhos. Como eu mencionei no início da história, quando somos jovens nem sempre avaliamos as consequências de nossas ações, e mesmo com um frentista que conhecia toda aquela região me alertando sobre os perigos, eu acabei o ignorando e seguindo em frente. E naquele momento, eu só queria entregar os produtos o mais rápido possível e voltar para minha casa. Assim que eu terminei de abastecer o caminhão, o frentista ainda me orientou mais uma vez que era pegar uma estrada de terra que ao final me levaria a tal fazenda. E na pressa e no meio do nada, o jovem imprudente que eu era, eu acabei seguindo em frente. Ao chegar na estrada de terra, eu comecei a andar por ela. Era só mato por todos os lados, com uma cerca separando a estrada do capim alto. Estava tudo tranquilo, até que aconteceu a única coisa que não poderia ter acontecido. Havia um pneu furado no meio daquela estrada escura, pelo qual eu nunca havia passado na minha vida. Então desci da carreta e fui ver qual era o pneu que estava furado. E o pneu era o que ficava no último eixo do lado direito. Ou seja, para trocá-lo, eu teria que ficar de costas para aquela cerca. Peguei as ferramentas e o meu revólver 38 que eu sempre levava comigo, porque nunca se sabe o que se pode encontrar nessas estradas. Coloquei o revólver na minha cintura e fui trocar o pneu. Confesso que eu estava com muito medo de estar ali, pois o risco de ser assaltado era muito grande, e mesmo com revólver, eu poderia ser facilmente surpreendido. Então eu consegui trocar o pneu e recolher todas as ferramentas, e ao voltar para a cabine, enquanto eu caminhava de volta, eu escutei uns barulhos que vinham do capim do outro lado da cerca. Eu nem olhei muito e já fui logo falando: "Quem é que tá aí? Se for ladrão, saia logo, senão eu vou meter bala." Mas aquilo que estava se mexendo não respondeu, então eu pensei que fosse apenas um jumento ou algo do tipo. No entanto,
Eu não conseguia enxergar muito bem, pois o capim era daquele chamado capim-elefante, que pode chegar até uns 2 metros de altura, e ficava muito difícil ver alguém que estivesse por entre eles. Voltei o meu olhar em direção à porta da cabine do caminhão, quando que de repente o que estava no capim começou a andar, como se estivesse vindo em minha direção, e sem pensar muito, eu puxei a arma da minha cintura e dei 3 tiros na direção dele. Foi então que de lá um animal negro pulou a cerca e ficou apenas a alguns metros de onde estava. Eu não sabia distinguir se era um cachorro ou algum macaco grande. Aquilo ficou de pé me olhando, e a minha vontade era de atirar mais, só que eu já havia gastado 3 balas do meu revólver. Então decidi ficar esperando a reação dele para só então meter bala. E ele ficou me encarando por um bom tempo, e eu não conseguia mexer um músculo sequer do meu corpo, apenas esperando o ataque daquela coisa. Então o bicho desceu das 2 patas e ficou como um cachorro normal, como se nada tivesse acontecido. Aí eu comecei a andar de lado, devagar, mantendo a minha arma sempre apontada caso ele pulasse. Eu fui andando e coloquei a minha mão na maçaneta da porta da cabine para entrar no caminhão. E foi nesse momento que o bicho se preparou para me atacar. Ele veio na minha direção. Foi aí que eu atirei contra ele. A bala o acertou e ele soltou um grito horrendo, dando meia volta e pulando de volta para dentro do capim novamente. Assim que eu entrei na cabine, eu liguei o meu caminhão para sair rapidamente dali. No entanto, a carreta estava muito pesada devido à carga e não conseguia ganhar velocidade. Eu passava as marchas, mas a carreta não se desenvolvia por causa do peso. Conforme eu avançava lentamente, eu via o bicho se aproximando, e mesmo depois de ter levado um tiro, ele continuou me seguindo por um bom tempo, até que finalmente a carreta conseguiu ganhar velocidade e ele acabou ficando para trás. Assim que eu cheguei à fazenda, eu me deparei com um rapaz encarregado de receber as mercadorias. Ele conferiu tudo e quando contei a ele o que havia acontecido, ele me disse que também já havia escutado relatos de pessoas que também viram essa mesma criatura. Ele disse que depois de ouvir a minha história, ficaria mais atento, principalmente à noite. Assim que o caminhão foi carregado novamente, eu segui pela estrada até chegar em casa. Depois disso, eu tive outras experiências sobrenaturais na estrada, porém, nada parecido com o que eu havia vivenciado naquela noite. Nunca mais eu fui imprudente, ao ponto de arriscar minha própria vida, e foi preciso quase morrer para eu aprender essa terrível lição. Trabalho de segurança patrimonial em um emprego público do estado de São Paulo, e por razões óbvias, eu não irei citar o meu nome, mas vou contar o que acontece todas as noites naquele lugar, onde parece ter sido escolhido pelas forças ocultas para fazerem as suas manifestações e assim testar o nosso equilíbrio psicológico. Se não formos muito fortes, podemos até entrar em surto a qualquer momento. Trabalhamos em turnos de 12 por 36 durante a noite e acreditem, assim que entramos naquele lugar, parece que adentramos em um outro mundo, em uma outra atmosfera. Até as primeiras horas do dia, o único incômodo é a sensação de estar sendo observado, acompanhado a cada movimento que fazemos. Mas quando a hora morta se aproxima, o que era apenas uma sensação se torna constatação. É nesse momento que colocamos em prática a frieza e a falsa felicidade para não enlouquecermos e assim evitarmos de cometer algum erro. O local é grande e trabalhamos em duplas, sempre juntos nas rondas. Normalmente não seria necessário, mas as circunstâncias nos obrigam a nos proteger do desconhecido e do inesperado. E assim que a terceira hora do dia vai se aproximando, começamos a ouvir vozes, desde sussurros a gritos, choros e risadas,
e chamados pelos nossos nomes. Ouvimos passos como se fossem de sapatos de salto e ouvimos também correrias no local, mas não encontramos nada que justifique esses sons. As luzes sempre piscam, às vezes os rádios comunicadores falham e mudam de frequência sozinhos. Frequentemente, a TV muda de canal e pequenos objetos são lançados em nossa direção, sem contar que muitas das vezes ouvimos estouros ensurdecedores dentro do local, como se algo explodisse. Porém, quando íamos averiguar, não encontrávamos absolutamente nada. Alguns meses atrás, meu amigo e eu estávamos fazendo a ronda e chegamos a uma sala onde vimos a silhueta de um homem magro. Já sabíamos que aquilo não era real, então seguimos o procedimento normalmente. No entanto, quando nos aproximávamos daquele homem, o mesmo desapareceu diante dos nossos olhos. Na hora eu tentei manter a minha calma, porém o meu companheiro teve uma crise de choro incontrolável. Devido ao seu estado, eu comuniquei à central e eles vieram buscá-lo imediatamente. No entanto, não havia ninguém disponível para substituí-lo naquele momento e faltavam poucas horas para eu terminar o turno. Então eu pensei comigo que ficaria bem sozinho. No entanto, assim que a viatura se afastou, o improvável aconteceu. Voltei para dentro do local e sussurros se aproximaram de onde eu estava. Eu me preparei para ver algo novamente, mas eu não vi o que eu já havia visto antes. O que aconteceu foi que eu senti algo se aproximando. Eu me arrepiei da cabeça aos pés e, com pouco tempo, eu comecei a sentir muita falta de ar. Eu cheguei a pensar que fosse apenas um mal-estar. Foi aí que o pior aconteceu. Eu comecei a ouvir sussurros em meus ouvidos e a falta de ar estava muito pior. Quando eu já estava sem fôlego, quase perdendo a minha consciência, eu senti que a minha falta de ar havia acabado. E em seguida, eu vi um espectro desaparecendo aos poucos bem na minha frente. O que me restou foi eu sair rapidamente daquele local e acabei passando o resto do meu plantão do lado de fora, sem me importar com mais nada. Assim que acabou o meu plantão, eu saí rapidamente dali e fui direto para a empresa pedir um remanejamento de setor. No entanto, eles alegaram que não seria possível, pois não haviam vagas para mim em outros locais. Como sou um dos mais novos na empresa com apenas 2 anos de casa, eu tenho que esperar surgir uma vaga em algum outro local. Eu não posso simplesmente pedir demissão, pois eu sou casado e pai de uma filha e a minha esposa também se encontra desempregada. Pois quando eu entrei na empresa, foi justamente na vaga de um senhor que trabalhava exatamente onde eu trabalho hoje. Ele teve um surto psicótico naquele lugar e foi retirado às pressas e levado ao hospital psiquiátrico, onde está em tratamento até nos dias de hoje. Ele está afastado do trabalho por incapacidade psiquiátrica. Essa é a minha nova jornada de trabalho. Eu fico torcendo para que o tempo passe rápido. Quando eu termino, saio aliviado sem sequer olhar para trás. Para aqueles que duvidam da existência desse mundo sombrio, aguardem a sua vez. Eu também duvidava de tudo isso. Olá, o meu nome é Valdinei, mas todos me conhecem apenas por Ney. Eu moro em São Miguel do Araguaia, no estado do Goiás, e foi no ano de 2010 que eu fiquei frente a frente com uma criatura bem sinistra. Eu pensava que isso só acontecia nos filmes. Neste ano, o meu pai fez aniversário no dia 31 de março, e por coincidência naquele ano caiu em uma quarta-feira de Semana Santa, bem na época de Quaresma. Como na sexta-feira já seria feriado, na quinta então não teve aulas. Deixei então o meu comércio sobre a responsabilidade de um funcionário e parti para a fazenda. Na quarta-feira pela manhã, peguei a minha esposa e os meus 2 filhos e viajamos para a fazenda do meu pai, que ficava no interior de Tocantins
em uma cidade chamada Araguaçu. A cidade fica a 60 quilômetros de São Miguel. Assim que eu cheguei na cidade de Araguaçu, passei na casa do meu irmão e ficamos por lá até a hora do almoço. Depois que terminamos de almoçar, ele, sua esposa e seus 2 filhos mais velhos decidiram ir para a fazenda que fica próxima à localidade chamada Baianópolis. Os 2 filhos mais velhos do meu irmão não quiseram ir cedo e decidiram ir somente à noite, quando seria comemorado o aniversário do meu pai. Assim que chegamos à fazenda, a festa estava em pleno vapor. Alguns amigos de outras fazendas e funcionários já estavam no local preparando as comidas e uma grande fogueira que seria acesa durante a noite. Quando escureceu, a festa começou. O seu Matias, que é um dos peões mais antigos da fazenda e trabalha há muitos anos com meu pai, pegou a viola e animou a festa, tocando e cantando umas modas antigas que o meu pai adorava ouvir. Acendemos a fogueira em frente à casa e sentamos em volta da fogueira. Nesse momento, meu irmão Antoniel já estava preocupado com a demora dos meus sobrinhos, que deveriam chegar no início da noite. E por volta das 8 horas da noite, vimos os faróis de um carro se aproximando. Então meus 2 sobrinhos chegaram e pareciam estar assustados. O meu irmão então perguntou o que havia acontecido e Felipe, o seu filho, contou que enquanto estavam vindo pela estrada de terra a poucos quilômetros da fazenda, ele pediu para o seu irmão parar o carro, pois ele precisava urinar. Enquanto ele estava urinando embaixo de uma árvore, ele ouviu um barulho estranho vindo de cima, e quando ele olhou, o mesmo viu um bicho do tamanho de um homem, como se tivesse um par de asas. Na hora ele gritou pelo susto seu irmão Lucas, e o mesmo saiu do carro para ver o que estava acontecendo. Felipe correu desesperadamente para dentro do carro, dizendo que havia algo estranho em cima da árvore. O Lucas, que é o mais corajoso, decidiu então ir no local dar uma olhada, mas não tinha ninguém lá em cima da árvore. Por isso ele pensou que poderia ter sido alguma coruja. Ele ligou o carro novamente e continuou dirigindo. Foi então que os 2 viram passar sobre eles uma criatura enorme emitindo um barulho que lembrava um piar de aves. Ao ouvir essa história, o meu irmão, que é o mais palhaço da família, disse: "O caboclo de hoje em dia não sei não, hein? A gente entorna na malvada e eles ficam bêbados vendo coisas. Não sei onde esses meninos aprenderam a mentir tanto desse jeito." E começaram a dar risadas. Já o meu pai ficou muito sério, prestando atenção em tudo. Ele pegou uma carabina e uma lanterna e chamou os 2 netos para ir com ele até a árvore, onde avistaram a tal criatura. Enquanto meu pai e os meus sobrinhos saíram, seu Matias tomou a palavra e disse que acreditava no meu sobrinho, pois já haviam falado sobre essa criatura na localidade, disse ele. O seu Matias nos contou que alguns anos atrás, o meu avô e 2 peões estavam vindo de uma fazenda em uma estrada de terra e dentro da mata. Eles estavam tocando uma boiada para a fazenda. Eles saíram ainda com a luz do dia, mas quando escureceu, ainda faltavam uns 15 quilômetros. De repente, os bois ficaram agitados e do nada eles viram passar voando por cima deles um animal estranho. O animal não atacou nem eles e nem os bois, apenas seguiu seu caminho voando, desaparecendo sobre a mata. Minutos depois, o meu pai voltou. Ele não viu a criatura estranha, mas confirmou a história contada por seu Matias. Contudo, mais tranquilo, continuamos nos divertindo e só mais tarde acabamos com a roda da viola. E foi cada um dos peões e outros amigos para suas casas. E nós da família também entramos em casa, pegamos a televisão e ficamos ali na sala conversando até um pouco mais tarde. Logo depois fomos para os quartos, pois já era próximo das 2 da manhã. Eu ainda não tinha pregado os olhos, levantei com sede e fui até a cozinha tomar um copo d'água. Como sempre, eu não gosto de acender as luzes, então fui no escuro mesmo.
Quando cheguei na cozinha, escutei os cachorros do meu pai latindo intensamente na direção de uma das árvores que ficavam nos fundos da casa. Na hora eu senti um arrepio e imaginei que pudesse ser a tal criatura. Eu tentei ver pelo vidro da janela e, como a luz estava cheia, nem precisei acender as luzes da varanda para conseguir enxergar, pois eu vi uma criatura que até então desconhecia e que sequer eu havia ouvido falar dela até aquela noite. O corpo dela parecia de uma pessoa, mas com asas que lembravam mais um morcego do que pássaros. Ela andava de maneira suave e tranquilamente, circulava pelo quintal da nossa casa, como se estivesse procurando algo por lá. Os cachorros latiam, mas não tinham coragem de avançar sobre aquela criatura, e aos poucos foram se afastando e deitando-se logo em seguida, apenas para observar, como se estivessem hipnotizados. Enquanto isso, eu fiquei paralisado, sem reação. Eu não sei se por medo ou por admiração. Eu cheguei a pensar em correr e chamar o meu pai. Porém, aquela criatura não estava fazendo mal algum. Então eu fiquei em silêncio, apenas a observando o que ela queria fazer. A criatura vinha andando lentamente, entrou na varanda e foi direto ao freezer. Ela se aproximou, fez sons parecidos com gruídos, cheirou o freezer e, para minha surpresa, ela conseguiu abri-lo. Em seguida pegou um pedaço de carne. A minha esposa acordou e sentiu a minha falta na cama. Então ela veio andando e me chamando. Nesse momento, a criatura ouviu a voz dela e percebeu que eu estava a observando. E pelo fato de eu não ter tentado fazer qualquer mal a ela, ela olhou para mim e eu pude ver que suas feições eram quase de humanas, com olhos um pouco maiores e um nariz pequeno. A criatura andou um pouco e depois bateu as asas e voou, desaparecendo na escuridão da noite. A minha esposa acendeu a luz da cozinha e me encontrou paralisada ao lado da janela. Ela perguntou imediatamente o que estava acontecendo. Eu contei o que havia acontecido e ela acreditou em mim. Depois disso fomos dormir naquela noite e nada demais aconteceu. No outro dia, durante o café, eu contei o ocorrido para todos. O meu pai disse que eu deveria tê-lo chamado, mas eu argumentei que eu não tive qualquer reação. E na noite de quinta-feira, o meu pai e alguns peões da fazenda ficaram de tocaia até mais tarde, esperando a tal criatura aparecer, mas ela não veio. Na sexta-feira santa fizemos a nossa ceia e à tarde eu montei um cavalo, coloquei a minha esposa na garupa e saí cavalgando pela fazenda. Depois eu fui perto de um córrego chamado Maribondo, que fica próximo da fazenda. Eu fiquei lá um pouco apreciando a natureza e nos banhando, sem me preocupar com nada. Eu não percebi o tempo passar e quando começou a escurecer, voltamos para a fazenda do meu pai. Mas antes disso, passamos na fazenda de um velho amigo de infância, onde aproveitei para tomar uma cachaça e colocar as nossas conversas em dia. Antes das 7 horas da noite, a minha esposa me lembrou que a minha mãe e meu pai iriam para a missa no povoado. Por isso eu me apressei em voltar para a fazenda. E quando estávamos voltando, quase na porteira, eu escutei um barulho fino e agudo que vinha de dentro da mata, pouco mais à nossa frente. Foi então que aquela criatura fez um pouso. Se eu negar que eu quase morri, eu estaria mentindo. Mas aquela criatura apenas ficou parada, como se quisesse apenas se mostrar para mim e a minha esposa. Eu parei o cavalo, que ficou agitado, porém consegui controlá-lo. Mas a criatura não se aproximou. Assim como chegou, ela foi embora. Quando chegamos na casa dos meus pais, os meus filhos já tinham ido para a missa com eles, então ficamos na varanda. Foi então que o seu Matias apareceu e começou a conversar com a gente. Então eu falei sobre o que eu tinha visto minutos antes. Como ele também sabia da existência da criatura, ele me disse algo que até hoje, 12 anos depois, eu nunca me esqueci.
Ele me disse assim: você tem noção do tamanho dessa floresta? Tem lugares aí que o homem nunca botou o pé, nem mesmo os índios e nem mesmo os ribeirinhos conhecem esse labirinto todo. Você pode ter certeza que muitas coisas desse mundo e de outro moram aí dentro, e as autoridades são as que mais sabem de toda a verdade, mas preferem esconder do povo. Quando foi mais tarde, os meus pais e os meus filhos retornaram do povoado. Então contei para eles que a minha esposa e eu havíamos presenciado a tal criatura novamente. A minha mãe acreditou de imediato e, segundo ela, isso poderia ser um mau agouro da Semana Santa, mas eu pessoalmente prefiro acreditar se tratar de algum híbrido ou até mesmo algum extraterrestre que usa a imensa floresta para se esconder. 12 anos depois, sempre volto à fazenda, porém eu não tive o privilégio de ver novamente aquela criatura e, sinceramente, eu espero encontrá-la novamente algum dia. Já o seu Matias me disse que às vezes ele escuta os sons e vê os vultos sobrevoando a fazenda.